Olá, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. A Epístola aos Efésios é a primeira epístola da prisão e ela foi escrita em Roma, como nos dizem diversos historiadores e comentaristas. E Tíquico levou em mãos com a carta aos Colossenses. É uma carta profunda, é uma carta que fala profundamente aos nossos corações. E eu quero que você acompanhe comigo o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, quando o texto diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando comigo que muitas vezes podemos achar que existe algum mérito em nós pelas coisas que o próprio Deus nos leva por sua graça e misericórdia a realizá-las. O ser humano tem disso, né? Ele acha que ele é digno de alguma coisa, ele é merecedor de alguma coisa. E tudo aquilo que fazemos em nome do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Somos servos do Deus Altíssimo e é isso aí. Mas, olha, não há qualquer mérito em nós, não somos merecedores absolutamente de nada. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês 3 pontos importantes sobre esse tema, né? A salvação pela graça, a obra que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Em primeiro lugar, é exatamente isso, não somos merecedores. E de acordo com o texto que lemos, nós fomos salvos pelo favor imerecido que recebemos do nosso Deus. Pela sua graça é que fomos salvos. Não há em nós nenhum mérito. E se o que recebemos foi um favor imerecido, logicamente significa que não merecíamos, né? Isso é muito óbvio, está muito claro isso. O que Deus fez por nós, meus amados irmãos, Ele o fez por amor ao seu Filho Jesus. Aquele que Ele entregou para morrer em meu lugar na cruz do Calvário, em seu lugar na cruz do Calvário. A nossa salvação, portanto, é a dádiva de Deus, é um presente de Deus. E os estudiosos do grego dizem que no grego demonstrativo isto, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, é neutro. Enquanto fé é um substantivo feminino, logo, isto não pode se referir à fé. Refere-se antes à experiência da salvação em sua totalidade, inclusive a fé. Portanto, a salvação é uma dádiva de Deus para nós e não uma recompensa. O segundo ponto não é pelas obras. Alguém pode dizer, sou digno, né? Porque fiz isso ou fiz aquilo. Sim, eu tenho um lugarzinho no céu porque sou uma pessoa boa. Mas não é por obras, não é pelo que fazemos. Isso logicamente, faria com que um merecesse mais do que o outro e o amor de Deus nos iguala. É importante que pensemos que Jesus concluiu a obra. O que deveria ser feito, Ele fez ao subir no madeiro. Está claro para você? Muitas vezes, alguns irmãos não conseguem alcançar essa verdade. E aí, não existe absolutamente nada que possamos fazer demais que fará o nosso Deus nos amar mais. Assim como não há nada que façamos de menos que o fará nos amar menos, né? O nosso Deus nos ama pelo que somos, né? E é sabido, irmãos, que diariamente lutamos em Cristo, né, contra o pecado. É uma luta grande e diária. E o próprio Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E lá no versículo 18, ele ainda menciona no capítulo 6 da Epístola aos Romanos: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não é por obras, é pelo que ele fez. Mas se lutamos diariamente contra o pecado, e o pecado age contra nós, devemos nos alegrar porque temos da parte de Deus uma ação diária a nosso favor, que nos concede as condições espirituais para que o pecado não tenha domínio sobre nós. O terceiro ponto, fomos feitos por Ele e para Ele. O Wiersbe afirma que
A palavra grega traduzida por feitura é poema, de onde vem o nosso termo poema. Significa aquilo que é feito, um produto manufaturado. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Em outras palavras, nossa conversão, queridos irmãos, não é o fim, é apenas o começo. Fazemos parte dessa nova criação de Deus, conforme o próprio Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Impressionantemente, o nosso Deus continua a operar em nós a fim de nos tornar conforme o seu plano para a nossa vida. E o seu propósito é nos fazer mais semelhantes ao seu Filho Jesus, mais semelhantes a Cristo, como ele mesmo escreve ainda aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ele diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu concluo então essa palavra, meus queridos, usando um artigo do Alisson Gonçalves, advogado teólogo, quando ele escreve um artigo sobre a Páscoa, bem propício, porque semana passada mesmo nós estávamos celebrando esse momento do nosso Senhor, que é a nossa Páscoa, né? O nosso Cordeiro Pascual, onde ele vai mencionar o seguinte, abre aspas: na noite da Páscoa, o anjo da morte passou pela terra. E a pergunta não era quem teve mais fé, quem orou melhor, quem foi mais sincero. A resposta simples: ninguém perdeu seu filho. Mas não porque eram mais fortes, mais espirituais ou mais dignos, e sim por causa do sangue nos umbrais das portas. A morte não recuou diante da intensidade da fé, mas diante do sangue do Cordeiro. É isso que D.A. Carson nos lembra. Nossa segurança diante de Deus não está na qualidade da nossa fé, mas no objeto da nossa fé. Não é o quanto cremos, é em quem cremos. E esse mesmo sangue que silencia o acusador quando ele se levanta para nos condenar, quando a nossa própria consciência nos acusa, não respondemos com méritos, promessas ou desempenho espiritual. Respondemos com uma única verdade: o sangue já foi derramado. É nele que encontramos perdão, é nele que encontramos paz, é nele que toda acusação perde a sua voz. Fecha aspas. Queridos irmãos, vocês que estão aqui comigo assistindo esse vídeo, se estamos aqui e temos essa consciência, devemos entender que não é por méritos nossos, não é pela nossa performance espiritual, não é porque somos merecedores ou porque nossas obras falam por nós, mas, acima de tudo, por causa do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Né? E aí eu concluo com o texto que iniciei lendo, que é Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Né? É isso. Que Deus ele possa nos abençoar em nome de Jesus.